Fala, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica de Matemática falando. Nesse vídeo eu vou corrigir com vocês a prova de Matemática do Colune do ano de 2016. Amiguinhos, vocês já sabem, né, que esse canal aqui é recheado com correções de colégios técnicos. Só do Colune eu já fiz 2021, 2020, enfim. Esses anos aí anteriores posteriores, né, ao de 2016 eu já fiz todas, tá bom? Então dá uma checada aqui na nossa playlist de colégios técnicos para você conferir, tá bom? Além disso, tem correção do Coltec, do Cefet, entre outros colégios técnicos, então fique esperto. Sobre essa prova em específico do ano de 2016, ela tem duas questões de geometria que eu achei muito sofisticadas, certo? E aí eu sempre tento resolver com um jeitinho paranauê, né, para evitar um pouco a fadiga. Uma delas, inclusive, eu resolvo só analisando as alternativas. Então, é uma coisa que eu vou falar para vocês, né, para terem esse senso lógico afiado de sempre que você tiver uma questão muito difícil, tentar eliminar alternativas, e nessa vocês vão ver que é possível eliminar todas. E aí eu resolvi ela desse jeito, porque se eu fosse resolver ela por um jeito mais oficial, matemático, talvez, tá? A maioria de vocês não ia entender, porque é uma matéria de nono ano que eu nunca vi sendo dada no nono ano, certo? Enfim, vocês vão ver aí mais pra frente. Vou pedir pra vocês curtirem, por favor, me ajuda muito, tá? Já curte de uma vez, vocês vão gostar do conteúdo, eu garanto que vocês vão gostar. Curte aí pra me ajudar, compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua escola e do seu cursinho também, para que mais pessoas possam ter a luz no entendimento da matemática. Então, bora lá pra essa correção? Questão número 25, eu vou deixar aqui na descrição, tá? O material para você olhar, né? O link com a prova e com o gabarito, ok? Dado o trinômio f de x é igual a x quadrado mais bx mais c, sabe que f de 0 é igual a 1, f de 1 é igual a 4 e f de 2 é maior que 20. Os valores dos coeficientes a, b e c do trinômio f para que f possua uma única raiz são, respectivamente. Bem, a gente tem que lembrar de uma propriedade, que é a relação do valor de delta com o número de raízes, tá? Então, olha só, quando o meu delta é um número positivo, ou seja, maior que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes. Quando ele é igual a zero, eu tenho uma única raiz, e quando o meu delta é menor do que zero, eu não tenho raiz nessa equação, né? Um outro detalhe que eu não sei também se vocês sabem, é o seguinte: toda vez que a sua equação tem o delta igual a zero, né, coincidentemente, você vai ter uma única raiz, essa equação é como, né, se ela fosse um trinômio quadrado perfeito. Vocês sabiam disso? Talvez vocês nunca foram avisados, de certa forma, desse truque, né? Então, toda vez que o delta é zero, aquela equação é um trinômio quadrado perfeito, ok? Então, olhando aqui, ó, para as nossas opções, né, lembrando que ali, ó, esses valores são de A, B e C, respectivamente, tá? Então, essa equação aqui, por exemplo, ela seria assim, ó, menos 3x quadrado mais 6x mais 1. A equação de baixo seria x ao quadrado mais 2x mais 1, porque eu estou substituindo o 1 no lugar do A, o 2 no lugar do B, certo? Ó, e o 1 no lugar do C. Aqui a mesma coisa, 9x quadrado, a letra C, menos 6x mais 1. E por último, menos 2x ao quadrado mais 5x mais 1, ok? Olha só, se a gente observar bem, isso aqui não é trinômio quadrado perfeito nem aqui nem na China. Por que que não é, né? Porque o primeiro termo não tem raiz quadrada, o termo do meio não seria duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, isso aqui não é trinômio quadrado perfeito, nem isso aqui. Agora, estes dois aqui, ó, eles são, sim, trinômios quadrados perfeitos, né? Inclusive, se eu fatorar, ó, essa equação, eu tiro a raiz quadrada do primeiro termo, que é x, a raiz quadrada do último termo, que é 1, sempre colocando o sinal do meio, ok? E eleva ao quadrado. E quando eu faço aquela propriedade do retorno, ele volta a ser isso aqui, ó. É o quadrado do primeiro, então o quadrado de x é x ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x, certo? Mais o quadrado do último, que é 1. Ok? E aqui seria a raiz quadrada desse termo, que é 3x, certo? Raiz de 9 é 3, raiz de x ao quadrado é x, sempre o sinal desse termo, e raiz de 1, que é 1. E aí, na hora que eu retorno, eu volto para esse polinômio, olha. O quadrado de 3x ao quadrado é 9x ao quadrado, certo? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, olha, 2 vezes 3x é 6x, vezes menos 1 vai dar menos 6. Mais, porque o último termo é sempre positivo, o quadrado do último termo. Então, esses dois aqui, eles são trinômios quadrados perfeitos. E se a gente tirar o delta, tá? Eu vou tirar aqui rapidinho, vou mostrar para vocês, o delta sempre é zero quando é trinômio quadrado perfeito. Olha só, no primeiro caso, o delta é b ao quadrado menos 4ac, então fica 2 ao quadrado, que é o b, né? Aqui, ó, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1.
certo? Isso aqui vai dar 4 positivo, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, né? Então ficou 4 menos 4, 0. Então, delta, 0. No de baixo, a mesma coisa, certo? Eu vou fazer aqui, ó, menos 6 ao quadrado, vai dar mais 6, né? Vai dar mais 36, desculpa, porque menos com menos é mais. Então, aqui dá 36 menos 4, vezes o A, que é 9, vezes o C, que é 1. Então, aqui dá 36, 9 vezes 4, 36, vezes 1 dá 36, com sinal de menos, 36 menos 36 igual a 0. Então, é lei, tá? É lei. Anota isso aí no seu caderninho, que é uma dica muito boa. Todo trinômio quadrado perfeito, delta é igual a 0. Então, se você identificou, você já sabe que só tem uma raiz, tá bom? Agora, a gente vai testar essas suposições. Aqui ele fala que f de 0 é igual a 1, né? Quer dizer, se eu jogo 0 no lugar do x, porque o zerinho aqui não está no lugar do x, ó, do f de x. Então, se eu jogo 0 no x, a resposta final y aqui, ó, ela tem que ser 1. Vai dar certo para as duas, no caso, tá? Porque aqui, ó, 0 ao quadrado é 0, 2 é 0, 0, aí 0 essas duas, sobra 1, né? Então, y aqui é igual a 1, tá? Aqui a mesma coisa, ó, 0 ao quadrado é 0, vezes 9, 0, zerou esse termo. 6 vezes 0, 0. Aí sobrou 1. Então, essa daqui, ó, ela satisfaz nas duas equações. Agora, vamos ver se f de 1 é igual a 4, tá? Então, eu coloco 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, mais 1. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2. Somando ali, já tenho 3, mais 1, 4. Então, a primeira aqui satisfez a condição, né? Agora, vamos ver se satisfaz na segunda. 9 vezes 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 1. Então, aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, vezes 9, isso aqui fica dando 9, certo? 6 vezes 1 é 6. Então, 9 menos 6, 3, mais 1, 4. Então, essa daqui também satisfez, né? As duas operações, né? As duas funções. Agora, vamos ver se f de 2 é maior que 20, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, a gente tá na cara que não vai ser, né? 2 ao quadrado é 4. Aqui mais 4, mais 1, isso aqui tá dando 9. Então, não deu maior que 20, igual eu tô falando aqui. No caso dessa, vai dar, ó, 2 ao quadrado vezes 9 mais, menos, né? 6 vezes 2 mais 1. 2 ao quadrado aqui é 4. 4 vezes 9 é 36. 6 vezes 2 é 12, mais 1. Então, olha só, 36 menos 12 é 24, mais 1, 25. Então, sim, f de 2 é maior que 20 para essa daqui. Portanto, a resposta correta é letra C. Existem outras maneiras de você fazer isso aqui, certo? Que é fazendo um sistema de equação e tentar descobrir pelo sistema. Só que o que acontece, né, amiguinhos da Rede Globo? O problema ali é que ele não fala o valor de f de 2, ele só fala que é maior do que 20, né? Ele não fala um valor exato. Então, para fazer por sistema de equação, você precisa de 3 pontos, né? Ali a gente tem, ó, quando a gente tem isso aqui, f de 0 é igual a 1, eu tô falando que quando x é 1, y é 0. Então, esse aqui é um ponto da parábola, ok? Então, é isso. Na segunda, quando ele fala que f de 1 é igual a 4, quando o meu x é 1, o meu y é 4. Aí eu tenho um outro ponto. Só que nesse ponto aqui está o problema, né? Ele fala que f de 2, ou seja, quando o x é 2, o meu y é maior que 20. Só que quando ele fala que é maior que 20, ele não está falando muita coisa para a gente, porque a gente precisava saber esse valor com exatidão para poder jogar os valores de x e y, respectivamente, na equação da parábola e achar os valores de a, b e c, né? Então, por isso, eu resolvi fazer desse jeito. Eu acho que é o jeito mais prático mesmo, tá? Questão 21. A razão entre dois números inteiros positivos é 1/5. A diferença entre o dobro do maior número e o triplo do menor número é 21. O menor deles é. Então, olha só, o que acontece? Nós vamos falar que a razão entre dois números, x e y, é igual a 1/5, ok? Se o x está em cima e o 1 está em cima, quer dizer que o x é menor, tá? O y é o maior, porque o y está embaixo, o 5 também está embaixo, ok? Aí, olha só, ele falou que a diferença, ou seja, a subtração entre o dobro do maior, ou seja, 2y, e o triplo do menor, 3x, é igual a 21. Agora, a gente vai resolver isso aqui. Eu vou passar esse y para cá multiplicando, porque aí eu isolo x. Então, x é igual a y sobre 5, ok? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse x aqui, né, no lugar desse x, tá vendo? Então, eu vou colocar y sobre 5 no lugar dele. Então, vai ficar assim, ó. 2y menos 3, que multiplica y sobre 5, é igual a 21. O MMC aqui, ó, entre os denominadores, é 5. Então, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 5 dividido por 1 é 5 vezes 2y, vai dar 10y. 5 por 5 é 1 vezes 3y, continua dando 3y. 5 por 1 é 5 vezes 21, vai dar 105, né? Então, aqui vai dar 105. Subtraindo aqui, a gente tem 7y, é igual a 105. Y é igual a 105, dividido por 7, que vai dar 15, né?
Isso, 15, ok? Então, o valor de y é 15, ok? Aí, olha só, eu jogo aqui, ó, aqui, né? O x, então, é igual a 3. X é igual a 3, né? Porque é 15 no lugar do y dividido por 5, 3. E se a gente pensar, ó, se a gente jogar aqui, né? Vou pegar e vou trazer para cá, só para a gente ver se está correto, né? Que a razão tem que dar 1/5. Então, se o menor for 3 e o maior for 15, vai dar 1/5, né? Porque se eu simplifico em cima e embaixo por 3, ó, aqui é 3, aqui é 15, simplifica 3 por 3 dá 1, 15 por 3 vai dar 5. Então, o menor deles é 3, né? Ou seja, é um múltiplo de 3, né? Letra A. Porque, ó, não é múltiplo de 5, não é divisível por 5 e nem por 7, ok? Tranquila essa, né? Questão número 27. Considerando que uma dívida tenha sido paga em 10 meses, a taxa de juros simples mensais, julga as afirmativas que seguem, atribuindo V para verdadeira e F para falsa. Número 1. Se a taxa de juros mensais cobrada foi de 3% e o devedor pagou um total de 11.700, então a dívida era inferior a 9.200. Bem, você lembra que juros é igual a CIT, né? Juros é igual a capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Ok? Só que ele falou que ele pagou um total, ou seja, ele pagou os juros mais o capital, num total de 11.700. Então, eu vou falar o seguinte, ó, os juros mais o capital foi 11.700, ok? Lembrando que juros é igual a CIT, então eu vou tirar esse J daqui e vou colocar CIT no lugar dele. Compreendido? Porque o total é os juros mais o capital. Então, aí eu vou colocar assim, ó, no lugar do J, eu coloco CIT, ok? Mais o capital é igual a 11.700, né? O capital que eu quero descobrir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a capital aqui em evidência, tá? Se eu divido CIT por capital, fica o I e o T, certo? Colocando em evidência. E capital dividido por capital, C por C vai dar 1, né? Isso aqui é igual a 11.700. Então, meu capital era 11.700 dividido, porque aqui está multiplicando, vai passar para lá dividindo, né? Por I vezes o tempo mais 1. O I é 3%, tá? Que ele falou lá, a taxa, 3%. Aqui, ó. Vezes o tempo é 10 mais 1. Então, eu vou fazer essas contas aqui. Deixa eu ver. Ó, vou multiplicar, vou simplificar, na verdade, né? Esse zero aqui com esse zero aqui. Então, ficou 3 sobre 10 mais 1. Então, vou multiplicar cruzado aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 10 vezes 1, 10. Dividido por 10 vezes 1 embaixo, 10. Ou seja, essa conta dá 13 décimos. Concorda? 10 mais 3, 13 décimos. Eu vou substituir aqui, ó. E vou dividir, então, por 13 décimos. Como que a gente resolve isso? A gente conserva de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, o capital é igual a 11.700 vezes 10 sobre 13. Combinado? Aí eu vou ter que fazer essa conta aqui, né, amiguinhos da Rede Globo? Eu fiz aqui na calculadora, tá? 11.700 dividido por 13, ó. Esse número aqui dividido por 13 dá 900, que vezes 10 vai dar 9.000. Concorda comigo? Você faria no cantinho aí, vamos multiplicar por 10, vai dar 9.000. Realmente, né? Aqui ele falou que deveria ser inferior a 9.200, realmente tem que ser 9.000. Tanto é que se eu faço assim, ó, 9.000, certo? Vezes a taxa de 3%, que é 0,03, vezes o tempo de 10 meses, eu vou ter 2.700, que somado aos 9.000 inicial, vai me dar os 11.700 que ele falou. Então, essa daí tá correta. Número 2, se a dívida era de 8.000 e o devedor pagou um total de 10.000, ou seja, ele pagou 2.000 de juros, né? Porque a dívida é 8, o total é 10, né? Então, tá dando 2.000 de juros. Então, a taxa de juros simples cobrada foi superior a 2,6%. Então, o que é que nós vamos falar? Que J é igual a CIT. Os juros, como nós já debatemos, né, foi R$2.000. O capital inicial era de 8.000, que né, C é igual ao capital inicial. O I é o que a gente quer descobrir. O tempo foi 10 meses, que o tempo aqui, ó, é fixo para todas as circunstâncias, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? Vou dividir 2 por 2, que vai dar 1, e 8 por 2, que vai dar 4. Ok? Então, o meu I aqui, ele vai ser 1 que estava, dividido por 40, que é 4 vezes 10 do lado de cá, tá? 1 dividido por 40. Se eu quiser transformar isso aqui numa porcentagem, eu penso que número que eu multiplico 40 por ele, que vai dar 100. Observa uma coisa, se o número fosse 4, eu ia multiplicar por 25. Como ele é 40, eu vou multiplicar por 2,5 em cima e embaixo, tá? Que aí eu transformo ele numa porcentagem, entendeu?
Multiplicando 40 por 2,5 vai dar 100. E aí, igual eu estou falando com você, se fosse 4, você multiplicaria por 25. Então, como é 40, é 2,5, né? Deixar a vírgula ali. E 2,5 vezes 1 é 2,5. Ou seja, 2,5%. Porque uma porcentagem é uma divisão por 100. E ele falou que deveria ser superior a 2,6. Ou seja, é falso. Portanto, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Letra C. Número 28. Um conjunto de números naturais é chamado trilegal se pode ser dividido em subconjuntos com 3 elementos distintos, de tal modo que um dos elementos seja a soma dos outros dois. Por exemplo, o conjunto 1, 2, 3, até o 15, tá? Ele é trilegal, pois pode ser dividido em 1, 6 e 7. Tá vendo que 1 mais 6 é 7? 2, 12 e 14, ó. 2 mais 12 é igual a 14. 3, 8 e 11, ó. Aqui a soma tá dando 11. Aqui a soma está dando 13. E aqui 5 mais 10 está dando 15. Então, ele conseguiu dividir aí de modo que dê certo, né? Então, é correto afirmar que... Olha só, essa questão parece inicialmente bem complicada. Só que se a gente reparar, se eu for formar grupos com 3 elementos cada grupo, esse número de elementos, ele tem que ser divisível por 3, concorda comigo? Então, vamos olhar aqui, ó. Se aqui vai do 1 até o 2030, o número 2030 nem é divisível por 3, porque só uns algarismos, ó. 2 mais 0, 2, mais 3, 5, mais 0, 5. Não é divisível por 3. Ou seja, como é que eu vou formar trios ali completos, né? Não tem como, vai ficar número de fora. Não dá pra dividir o número 2030 por 3 e dar um resultado natural, né? Ó, 2030 dividido por 3, vai dar número com vírgula. Assim como 14, certo? Ó, 14 é 1 mais 4, que é 5. 14 não é divisível, né? Por 3. Então, desse modo, eu ficaria com a letra B, certo? Provar que isso aqui é trilegal. Ok? Que vai até o 2010, olha só, 2010 é divisível por 3, porque somando os algarismos ali dá 3, né? Então, 2010 é divisível. E essa daqui também é. Então, olha só, se você tem duas alternativas, né, podem ser, o que você tem que fazer? Você tem que tentar provar que a menor é, se ela não for a outra que é, entendeu? E é isso que a gente vai fazer, a gente vai começar tentando provar se essa aqui é trilegal ou não. Observando o exercício anterior, eu vi que os elementos sempre começavam com um número menor possível. Então, esse aqui começa com 1. Esse aqui começa com 2, esse aqui com 3, 4 e aqui 5. Ou seja, o primeiro termo de cada subconjunto foi a divisão do total, que no caso era 15, por 3, tá vendo? Então vai até o 5. Aqui se eu divido 12 por 3 vai dar 4, então eu vou começar com 1, 2, 3 e 4, ok? E aí eu vou tentar preencher o resto. Aqui, ó, aqui no primeiro elemento desse aqui, ele pôs um número maior imediatamente que o 5. Então, como aqui deu 4, eu vou colocar aqui 5. Então, preste atenção, ó. 1 mais 5, 6, certo? Aí, eu tenho que pôr o 6 aqui, que a soma desses dois tem que ser igual ao último. Lembra que foi isso que foi falado? Aí, agora eu vou tentar jogar aqui, ó. Já pus o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Então, se eu pôr o 7 aqui, por exemplo, aqui tem que dar 9. Aí, eu já usei esses aqui. Aí, agora, ó, se eu pôr 8 aqui, aqui fica o 11, certo? Então, vamos ver quais números que falta eu colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta o 10, né? Só que se eu colocar 10 aqui, vai dar 14, então aqui não pode colocar, certo? Então, eu vou voltar e vou ver o que rola. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pôr 10 aqui, certo? 2, 10, vai dar 12, então eu coloco o 2 aqui. Aqui, eu vou colocar o 8, certo? Que aí vai dar 11, essa soma, e vamos ver quais números estão faltando. Tá faltando o número 7 e o número 9. Então, se eu pôr 7 aqui, vai dar 11, só que o 11 já foi usado aqui. E se eu pôr 9 aqui, não pode, porque senão aqui eu teria que pôr 13, né? Então, não tem como. Então, agora eu vou tentar pôr 9 aqui e ver o que rola. 2 mais 9, 11. Aí, fechei aqui um trilegal, certo? Aí, vamos ver aqui. Se eu colocar aqui 7, aqui fica sendo o 10, né? Aí fecha, ó, porque fica faltando 8 aqui, e aí 4 mais 8, 12. Então, é tudo uma questão de você ir colocando os números e ver se fecha, né? Às vezes você não consegue de primeira, aí você tem que realocar eles. Agora, vamos conferir se todos os números encaixaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse aqui é um trilegal, como você provou que ele é trilegal, você nem vai tentar o outro, né? Porque ele está querendo afirmar que é correto, afirmar que algum deles é trilegal. Se esse aqui, que é o menor, você já conseguiu provar que é trilegal, óbvio que você não ia provar o outro. E aqui também é óbvio que nem dá para você fazer esse cálculo, né? Porque são 2010 termos, então é impossível fazer isso à mão.
Questão número 29. A bula de um medicamento informa que a cada 5 ml contém 2 miligramas de um ingrediente ativo tipo A, né? 100 do tipo B, 30 do tipo C. Além disso, a bula também informa que a dose máxima diária a ser ingerida desse medicamento é 30 ml, ou seja, 6 vezes maior que essa, que 30 dividido por 5 é 6, né? Assim é correto afirmar que a dose diária máxima dos ingredientes ativos é só multiplicar cada um desses termos por 6, tá? 2 vezes 6 é 12, aqui 100 vezes 6 é 600 do tipo B, né? E aqui seria 180 do tipo C, ou seja, a alternativa da letra A, né? 12 do tipo A e 180 do tipo C. Beleza? Bem fácil essa, né, amiguinhos? Amiguinhos, eu vou resolver essa questão 30 com vocês por um jeito de analisar a resposta, porque o jeito real oficial de resolver ela é muito complexo, certo? Vai envolver aí uma matemática que eu acredito que a maioria de vocês não tem. Então, vamos analisar comigo aqui, resolver ela de um jeitinho maroto, porque eu achei ela uma das questões, se for para resolver com matemática real oficial, uma das mais difíceis que eu já vi nas provas de todos os colégios técnicos. Vem cá que eu vou te mostrar. A figura à direita mostra um quadrado que tem lado igual a 1. É correto afirmar que a área do triângulo ACD é. Então, preste muita atenção aqui para você entender o que eu estou falando, que é o jeitinho maroto de resolver analisando as alternativas. Obviamente, gente, eu resolveria desse jeito, entendeu? Você não vai ficar perdendo seu lindo tempo, ficar fazendo coisas do jeito oficial, porque você está numa prova de múltipla escolha, né? Então, você vai usar as alternativas a seu favor. Enfim, se o lado do quadrado é 1, então a área do quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Ok? Essa coisa aqui, ó, tá dividindo exatamente do vértice A até o D, então ela tá dividindo esse triângulo aqui, né? É como se ele fosse metade da área. Então, esse triângulo aqui, ele é metade da área do quadrado, dividido em duas partes iguais. Ou seja, esse triângulo que eu vou chamar de T, ele é igual a 1 meio. Então, essas duas partes aqui, elas têm que ser menores que 1 meio. Portanto, a resposta 1, né, já que ele quer esse triângulo que eu estou colorindo agora, ó, ele não pode ser 1, obviamente, porque não seria igual à área do quadrado, e não pode ser meio, porque ele é a divisão da outra metade em duas partes, que não são iguais. Agora, analisando aqui, ó, a gente vai olhar uma outra coisa. Preste bem atenção. Se esse ângulo todo, ele é 90 graus, certo? E aí eu dividi desse vértice até aqui, né? Eu dividi em duas partes. Então, esse 3α aqui, ó, ele é igual a 45 graus, tá? Porque dividiu na metade do quadrado. Era 90 dividido por 2, 45. Então, cada alfa vale 15, que é 45 dividido por 3. Então, esse alfa aqui, ó, ele é 15. A gente sabe que existe uma proporcionalidade do valor do ângulo com o que ele enxerga, digamos assim, né? Então, se esse alfa aqui, que é 45, enxerga esse tamanho, esse outro valor aqui, que é 30, né, que tem que dar 45 nesse trecho de cá, já que aqui já é 45, o ângulo aqui é reto, ó. Então, esse 30, ele enxerga mais. Então, esse lado aqui é maior, como era de se esperar. Tá na cara, mas é verdade. A gente não pode falar as coisas que tá na cara só por olhar a questão, não, tá? Porque a escala dos desenhos, geralmente, ela mente. Mas aqui, realmente, esse lado, ele é maior do que esse. Tá? E os dois triângulos têm a mesma altura. Por que eles têm a mesma altura? A altura desse triângulo é essa. E a altura desse triângulo aqui também é essa, porque a altura não é o outro lado que encosta na base. A altura, como eu sempre falo, é um lado perpendicular, que faz 90 graus com a sua base. Então, eles têm a mesma altura. Portanto, se esse cara é maior e ele tem a mesma altura, então ele tem uma área maior do que a outra. Então, basta nós analisarmos as outras duas alternativas entre essa e essa, quem é maior. Observa uma coisa, que elas têm o mesmo denominador. Então, quando eu tenho frações com o mesmo denominador, a maior é a que tem o maior numerador. Portanto, aqui, ó, a resposta correta é a letra B. Mas percebam, maracutaia. Eu não te mostrei como é que calcula, te mostrei como é que analisa essa resposta. E eu vou preferir seguir assim nessa questão, porque essa questão aqui eu iria gastar mais ou menos umas 3 horas só para explicar como é que faz ela pelos moldes oficiais, tá? Migs, vamos resolver agora a questão número 31. Olha só para vocês verem, já vou te dar uma dica. Essa questão, quando eu bati o olho nela na primeira vez, eu já falei comigo mesmo, não vou perder meu tempo agora, porque ela é uma questão que exige uma análise mais fria. Então, o que eu faço quando eu acho que uma questão é mais complicada e tal, que eu vou ter que pensar mais? Eu dou uma olhada nela, reflito só um pouquinho e pulo. E vocês devem fazer isso. Por quê?
eu mesma, né? Eu sinto que o meu subconsciente trabalha naquilo ali. Enquanto eu tô fazendo outras coisas, você não pensa na questão, mas seu subconsciente tá pensando nela para te ajudar depois. Então, minha dica de ouro, não insista. Se você tá numa questão muito difícil e tá lá horas e horas, pula e depois você volta e olha ela, beleza? Então, vamos lá que eu vou te mostrar. Questão número 31. Sejam A, B, C, D um retângulo com AD igual a 7, quer dizer, um lado valendo 7 e o outro lado, que é CD aqui, ó, CD, né, aqui, ó, valendo 5. Seja P um ponto do lado CD. Ele não falou que é ponto médio nem nada, é um ponto qualquer. E N, um ponto sobre o segmento AP. Então, N, qualquer ponto aqui sobre esse segmento. Tal que BN é perpendicular. Isso é importante. Tá fazendo 90 graus, como mostra aqui. Conforme a figura. É correto afirmar que o valor de AP vezes BN é... Então, olha só, o que eu fiz para descobrir essa treta, né? Eu vim aqui, tracei uma linha aqui, certo? E aí eu pensei, esse comprimento aqui é 7. Se tudo isso aqui, ó, BC, ele falou que vale 5, eu vou pensar que ficou um X aqui para baixo. E aí, se daqui até aqui, ó, tem um X, daqui para cima tem 5, que era o total menos esse X. Concorda comigo? Então, o que vai acontecer aqui? A área do nosso retângulo, ela é base, que é 7, vezes a altura, que é 5. Então, a área do retângulo é 7 vezes 5, um lado vezes o outro, né? Que dá 35. Essa área, ela é a soma da área desses 3 triângulos. Quais triângulos, professora? Esse aqui, ó. Certo? Esse. Mais esse aqui todo. Ok? A soma dos 3 triângulos vai me dar a área do retângulo. Então, vamos lá, com muita hora nessa calma, escrever essa equação. Base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 7, a altura é x dividido por 2, do primeiro triângulo. Mais, desse aqui é a mesma coisa, ó, a base é 7, a altura é 5 menos x dividido por 2. Então, vai ficar 7, 5 menos x, cuidado, tem que ser entre parênteses aqui, dividido por 2. Mais, a área desse triângulo aqui. Como que eu vou calcular a área desse triângulo? Ele falou que AP e BN são perpendiculares, ou seja, é como se isso aqui fosse a base e isso aqui fosse a altura, tá? É só a gente recortar o triângulo, se a gente fizesse, né? Desenharia ele assim, ó, isso aqui é base e isso aqui, ó, o BN, seria a altura, né, do triângulo. Então, é base vezes altura sobre 2 também. Ou seja, eu vou escrever AP vezes BN, que é a base vezes a altura, dividido por 2. E vou igualar essa soma completa a 35, que é a área do meu retângulo. Observa uma coisa, tá vendo que do lado de cá da igualdade, ó, esse lado aqui da igualdade, eu tenho todos os termos sendo divididos por 2, né? É como se fosse uma fração, né? Tipo assim, 3 sobre 2 mais 4 sobre 2. Você não soma em cima e conserva de baixo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou somar os de cima e vou conservar o 2 para todo mundo, ok? Então, esse 2 eu posso escrever ele aqui, ó, para todo mundo. E continuar igualando a 35, ok? Como esse 2 agora está sendo dividido por todo mundo, ele pode passar para o lado de cá multiplicando. E é exatamente isso que eu vou fazer, entendeu? Eu vou passar o 2 para o lado de cá multiplicando, e 2 vezes 35, 70. Já vou fazer aqui de uma vez, né? Para não perder tempo na nossa vida. Tempo é dinheiro, né, amiguinhos? Então, tá. Agora eu resolvo o lado de cá, ó. 7 vezes x, 7x. 7 vezes 5, 35. 7 vezes menos x, menos 7x, mais AP, né, vezes BN, é igual a 70, ok? Agora, o que eu faço? Eu corto esse 7x com esse menos 7x e passo esse 35 pro lado de lá da igualdade, ó, subtraindo. Ou seja, AP vezes BN é igual a 70 menos 35. Porque ele estava positivo, foi negativo, que dá 35. Então, a resposta aqui, ó, AP vezes BN é igual a 35, uma questão aí, ó, muito sagaz, muito marota, de uma geometria muito sofisticada que eles fizeram para vocês. Então, assim, colégios técnicos, a geometria é pesadíssima. Questão número 32. Seja K um número natural, tal que a equação x ao quadrado menos kx mais 12 igual a 0 possui duas raízes distintas, ou seja, o delta dela é positivo. O menor valor de K para que a menor entre as duas raízes da equação dada seja um número primo é... Bem, eu vou resolver esse problema pelo método soma e produto. Eu vou deixar linkado aqui. Você faz favor de dar uma olhadinha. Todo vídeo eu falo para olhar o método soma e produto, porque, né, é uma mão na roda de fato. Nós vamos pensar o seguinte: como o coeficiente A dessa equação é igual a 1, eu posso usar esse método do jeito que eu estou te falando aqui, tá? A gente pensa em dois números cujo produto é o C com sinal conservado, então por isso que aqui eu ponho 12, ó, dois números que eu multiplico, essa bolinha significa multiplicação.
E dois números que eu somo, ó, dois números que eu somo e dá o meu B com sinal trocado. O B aqui tá fazendo o papel de K, né? Então, como aqui tá menos K, eu vou colocar K positivo aqui. Como C é o produto das raízes, né? A gente vai pensar números cujo produto dá 12. Então, aqui, ó, 1 vezes 12 dá 12, certo? 2 vezes 6 também dá 12. E 3 vezes 4 dá 12, ok? Aí eu vou pensar o seguinte, 1 e 12 poderia encaixar nesse método aqui que ele está falando, que uma das raízes tem que ser prima? A resposta é não. Por que não? Porque o número 1 ele não é primo. Embora muita gente ache, né, que o número 1 é primo, isso é um equívoco, tá? O primeiro número primo que existe é o número 2. Inclusive, ele é o único primo par. Existem dois tipos de número. Os primos, que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, certo? Que são o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim vai. E os números compostos, que tem mais de um divisor, né? Mais de 2 divisores, no caso. Que não seja somente 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 4, que dá para dividir por 1, por 4 e por 2. O 6, que dá para dividir por 2 e por 3, e assim sucessivamente, tá? Agora, o número primo, ele não se encaixa, nem com o número 1, né? Ele não se encaixa nem como primo, nem como composto. Beleza? Então, amiguinhos, eu vou excluir essa possibilidade, né? Embora, se eu fosse somar essas raízes, né, ia dar 13, e não tem a possibilidade de 13 aqui, ó. Tá vendo? Tipo assim, o K, né, deveria ser 13, porque a soma das raízes é 13. Como não tem 13 aqui, eles nem colocaram. Mas se tivesse 13 aqui, eu acho que a galera ia errar, né? Porque ia achar que um é primo, tá? Então, toda cautela é mínima. Agora, vamos pensar o seguinte. Se eu escolhesse essa opção aqui, ó, 2 e 6, tendo em vista que realmente 2 é o menor e é primo, né? A soma seria 8. Aí você fala assim, beleza, 8 tá aqui, né? O valor de K seria 8. Só que ele pediu o menor valor de K, certo? Se eu jogar as raízes como sendo 3 e 4, né, ó, 3 vezes 4 é 12, 3 mais 4 é 7. Então, o valor de K seria menor, né? Seria 7, então aqui a resposta da letra D. Esse problema fica bem facinho se você fizer ele por método soma e produto, tá? Questão 33. Considere as equações abaixo atribuindo V ou F, né? Ele fala o seguinte, P mais Q ao quadrado é igual a P ao quadrado, mais Q quadrado, onde P e Q são números reais quaisquer. Pelo amor de Jesus Cristo, né, amiguinhos? P mais Q ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aquela ali já é falsa. Ou seja, se a primeira é falsa, a gente fica entre a letra A e a B logo de cara, né? Aí, olha a esperteza na hora de fazer os Paranauê. Aqui, ó, eu já eliminei essas, certo? Então, aqui, ó, tá dando V e V, e aqui F e F, então nem vou testar essas duas, eu vou testar logo de cara a última para descobrir qual que é, entenderam? Por quê? Tipo, claro que se essa é falsa, com certeza, a segunda tem que ser verdadeira, porque aqui as duas estão dando verdadeira, certo? E a terceira tem que ser falsa, tá bom? Então, eu vou fazer a 4 logo de cara, mas depois eu volto para provar, isso é para vocês ganharem tempo, tá bom? Ele falou o seguinte, ó, x menos 1 ao quadrado menos 4 sobre x menos 1 mais 2 é igual a x menos 3, onde x é um número real diferente de menos 1, certo? Então, a gente vai provar se isso aqui é verdade ou não é, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu poderia expandir tudo e tal, resolver isso aqui, mas eu vou fazer substituindo valores. Então, vou substituir alguns valores aqui e ver se vai dar o mesmo tanto. Por exemplo, ele só falou que não pode jogar menos 1, porque se eu jogar menos 1, vai dar merda aqui no denominador, né? Daria 0, enfim. Não vou jogar o número que ele tá falando aqui para não jogar. E aí eu vou jogar, deixa eu pensar aqui, por exemplo, o número 1, tá? Então, se eu jogar 1 aqui e aqui e aqui, tem que dar o mesmo valor de um lado da igualdade do outro, tá? Então, vamos ver, ó. Se eu jogo 1 aqui, ó, 1 menos 1, 0. Ao quadrado, 0. Menos 4, então vai dar menos 4, ok? Se eu jogo 1 aqui, 0. 1 menos 1, 0. Mais 2 vai dar 2, ok? E aqui, 1, no caso, menos 3 vai dar menos 2, ok? Então, aqui, ó, 4 dividido por 2 dá menos 2. Deu menos 2 igual a menos 2, então é verdadeiro, né? Vamos testar com outro valor, vamos jogar 0, tá? 0 menos 1, menos 1, ao quadrado vai dar 1, menos 4. 0 menos 1, mais 2, é igual a 0 menos 3. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado dos dois lados da igualdade, né? Ó, 1 menos 4 é menos 3, certo? Menos 1 mais 2, eu devo R$1 e pago 2. Então, eu fico com 1 de crédito. É igual a 0 menos 3, menos 3. Menos 3 dividido por 1 é igual a menos 3. Então, é verdade sim. Já testei dois valores e vi que está correto. Ou seja, a última é verdadeira, então tudo leva a gente a crer que é a letra B. Agora, eu vou provar as outras, né?
Aliás, eu vou provar essa daqui sem fazer treta. Então, vou fazer o seguinte, vamos elevar isso aqui ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ser 2x vezes menos 1 menos 2x, mais o quadrado do primeiro, menos o 4, dividido por x menos 1 mais 2, ó, menos 1 mais 2, porque esse parêntese aqui ele não precisava existir, tá? Menos 1 mais 2 vai dar 1, né? Então, aqui fica x mais 1. É igual a x menos 3. Esse x mais 1 vai passar para cá multiplicando o x mais 3, porque ele está dividindo a galera toda aqui embaixo. Entendesse? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, para facilitar minha vida, que eu não sou obrigada. Eu vou copiar isso aqui. Opa. Vai, meu filho. Vou passar esse cara pro lado de cá multiplicando, entendido? E aí, eu vou fazer essa continha aqui, ó. Olha só, 1 menos 4 é menos 3, então eu já transformo isso aqui em menos 3. Ficou x ao quadrado menos 2x menos 3. Agora eu faço o chuveirinho aqui, ó. X vezes x é x ao quadrado. Preste atenção, eu vou fazendo uma passada só. X vezes 1 é x. Menos 3 vezes x é menos 3x. Quando eu somo isso aqui, ó, menos 3x mais x vai dar menos 2x, desculpa. Menos 2x. E menos 3 vezes 1 vai dar menos 3, ok? Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Exatamente o que deu do outro lado, né? Então, na verdade, eu podia fazer do jeito que eu quisesse, né? Então, se deu o mesmo valor dos dois lados, ó, descendo esse menos 3. Gente, que bagunça. Pera. Descendo esse menos 3 pra cá, ó, tá vendo, ó? X ao quadrado menos 2x menos 3, que deu a mesma coisa, né? Do outro lado da igualdade. Então, é verdade, as duas coisas são iguais. Então, tem duas formas de você provar. Ou substitui valores e vê que realmente dá os mesmos valores, né, dos dois lados da igualdade, ou expande, né, e faz algebricamente igual eu fiz. Agora, eu vou te provar, né, então aqui deu a letra B, né, a primeira é verdadeira, a segunda, desculpa, é verdadeira e a terceira é falsa. A raiz quadrada de A vezes B é a raiz de A vezes a raiz de B? Verdadeiro, tá? Por exemplo, quando você tem raiz de 3 vezes raiz de 3, é a mesma coisa que raiz de 9, que é igual a 3, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Já isso aqui não é verdadeiro. Por quê? A segunda. Olha só. Ele está querendo que você separe o negócio ali, né? Olhando, assim, mal olhado e falar, ah, tá, eu separo essa parte e separo a outra parte, mas isso é errado. Por que que é errado? Se a gente multiplica aqui cruzado, ó, no método, né, da borboleta, fica assim, ó, 1 vezes y, 1 vezes x fica menos x, e y vezes x fica xy, né? Então, ele estaria falando que isso aqui é igual a isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver. Então, não é verdadeira, é falsa. E aí, mais uma vez, a gente comprovaria que é falso, verdadeiro, ok? Questão número 34. Heron, Hector, Heitor e Hudson são bons amigos. Heron não tem dinheiro, mas seus amigos têm. Hector, Heitor e Hudson deram a Heron cada um a quantia de 1/6, 1/4 e metade dos seus dinheiros, respectivamente. Considerando que todos deram a mesma quantia de dinheiro, é correto afirmar que a fração de dinheiro do grupo que ficou com Heron corresponde a... Vamos pensar o seguinte, ó, vou chamar o Hector de X, o Heitor de Y e o Hudson de Z. Falou que nessa ordem eles deram 1/6, certo? 1/4 e 1/2, metade desses valores para o seu amigo, né? Então, eu vou falar o seguinte, e a quantia era igual. Então, eu vou falar que 1/6 de x é igual a 1/4 de y, certo? Que é 1/4 do Heitor, ok? Eu vou passar o y dividido pelo x aqui, ó, vai ficar x dividido por y, passei esse y para cá dividindo, certo? E o 6 para lá multiplicando, tipo, multipliquei cruzado. Fica 6 sobre 4, 6 sobre 4, guarda isso numa tigela. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o Hector e o Hudson, porque eu estou comparando, tipo, o x com as outras variáveis, entendeu? Eu vou falar que 1/6 da quantia do Hector, sei lá, o nome desse cara, é igual a 1/2 da quantia do Hudson, que é z. Então, 1/6 de x é igual a 1/2 de z. Vou multiplicar cruzado de novo, né? Vou passar o z para cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. X sobre z é igual a 6 sobre 2, ok. Então, se eu pensar assim, ó, fica até fácil, fica até óbvio olhando assim, né? É como se fosse assim, ó, esse cara, ele tem uma quantidade 6 vezes alguma coisa, é como se fosse 6x. Esse aqui, ele tem 4x, e esse aqui tem 2x, tá vendo? Porque eles comparados, tipo assim, ó, a divisão de x por z é a mesma coisa de 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, tipo assim, se esse cara tem 2x, esse aqui tem o triplo, que é 3x. Certo? Aqui a mesma coisa, se eu divido x por y, vai dar 6 por 4. Então, se eu divido 6x por 4x, vai dar a mesma coisa, né? Corto o x, fica 6 dividido por 4. Ok? Então, eu pensei assim, olha só.
Se esse X fosse R$10, esse cara teria 60, esse cara teria 40, esse cara teria 20. Então, 1/6 de 60 é 10, correto? 1/4 de 40 também é 10 e metade de 20 também é 10. Então, eles teriam dado essas quantias aqui, respectivamente. Ok? Então, eu pensei assim, vou colocar o X valendo 10, só para ficar visualmente agradável para vocês. Então, como cada um teria dado R$10 aqui, o camaradinha lá que ganhou o dinheiro ficaria com R$30 da galera, ok? Só que se eu somar a grana de todo mundo, isso aqui dá R$120, concorda? 60 mais 40 mais 20 é R$120. Como o nosso amiguinho que ganhou o dinheiro ficou com R$30 em 140, ele ficou com 1/4 do valor. Concorda comigo? Ele ficou com R$30 em 120. Se eu divido 30 por 30, primeiro corto 0, né? Se eu divido 3 por 3 vai dar 1 e 12 por 3 vai dar 4. Ou seja, 1/4 é qual porcentagem? É 25%, né? 1/4. O que eu faço para saber a porcentagem? Eu penso, qual o número que eu devo multiplicar meu denominador para virar 100? Certo? É 25, porque 4 moedas de 25 centavos dá 100 centavos, que é R$1. Então, multiplica em cima e embaixo, ó, por 25%. Então, o nosso amiguinho aí, ele tem a letra A, 25%, ok?